Olá, eu sou o Rodrigo Diesel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre variação linguística. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é língua e o que é linguagem. São dois termos que se confundem e se vocês forem ler livros sobre o assunto, vocês vão ver diversos conceitos e diversos momentos em que esses dois conceitos são tratados da mesma forma. Mas eles têm uma diferença básica. Enquanto a linguagem é a capacidade do ser humano de se comunicar, de se expressar, enfim, é a faculdade humana de comunicação, língua é a parte estruturada socialmente dessa linguagem. Então, como exemplo de língua, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua brasileira de sinais. Todas essas são línguas porque elas são estruturadas, elas são formadas a partir de uma lógica cultural, dentro de uma específica cultura. Por exemplo, somente brasileiros conseguem entender a língua portuguesa brasileira, que ela é estruturada culturalmente aqui. Somente pessoas que aprenderam essa língua e essa cultura vão também saber a língua portuguesa brasileira. Bom, tendo isso delimitado, vamos focar um pouco mais na língua, usando como exemplo a língua portuguesa, que é a língua que eu estou falando nesse vídeo, é a língua que vocês provavelmente falam também. Que define a língua portuguesa? Muitos vão dizer que é a gramática, que é o dicionário, que esses documentos eles vão servir para definir o que é a língua portuguesa. Mas, se nós formos vermos pelo conceito de que a língua é algo construído socialmente e entendido socialmente, que todos os falantes e participantes dessa cultura linguística do português brasileiro vão conseguir entender, a gente consegue perceber que ela vai extrapolar essa gramática normativa, esse dicionário, enfim. Ela está muito mais ligada com as próprias relações culturais, as interações das pessoas, do que esses documentos fixos. A língua é um produto social, e junto com a sociedade ela vai se modificando e se transformando. Enquanto ela for entendida por aquelas pessoas daquela sociedade, ela vai continuar sendo uma língua. Enquanto ela tiver padrões e lógicas daquela sociedade, ela não vai ser desconfigurada enquanto língua. Então a língua portuguesa, ela abrange muito mais do que apenas a gramática normativa. Ela abrange todas as formas de comunicação que envolvem essa língua portuguesa. Essa frase aqui está em língua portuguesa, mas essa frase aqui também está em língua portuguesa. E essa frase aqui também está na língua portuguesa. Por que essas três frases aqui estão em língua portuguesa, sendo que só a primeira está correta de acordo com a gramática? Bom, porque nós falantes da língua portuguesa conseguimos entender todas elas. Elas são entendíveis por mim e por vocês, mesmo que a 2 e a 3 estejam escritas de forma ligeiramente diferente da gramática normativa. E essas variações que fogem da gramática normativa, a gente pode chamar de variação linguística. A gramática normativa, ela vai ser focada e escrever apenas uma dessas variações linguísticas que nós temos. Apenas a linguagem formal, a linguagem oficial dos documentos, enfim, mas ela não vai descrever todas as formas da língua portuguesa, que inclui os sotaques falados pelo Brasil inteiro, as várias formas diferentes de se escrever, de se falar no Brasil. E você pode pensar, então, o que é uma pergunta bem comum quando nós somos questionados, é a seguinte pergunta: então agora a gente pode jogar nossa gramática no lixo, nossos dicionários no lixo e falar do jeito que a gente quiser? Bom, primeiro que não. Como vocês viram, essas três frases aqui, elas são entendíveis pelo português brasileiro, mas essa aqui não. Embora ela seja escrita com as nossas palavras, ela está escrita de uma maneira que não é entendível. Isso porque as próprias variações linguísticas acontecem seguindo uma lógica interna de evolução da língua, de um sentido interno ali, tanto sintática quanto semanticamente. As variações linguísticas não surgem do nada, elas não são inventadas ou não são simplesmente erros. Elas são movimentos naturais da língua, movimentos que acontecem de forma natural, porque a língua é viva assim como nossa cultura. Assim como nós nos vestimos diferentes hoje, nós também conversamos e falamos diferentes hoje. Então, por isso que a variação linguística acontece de forma natural, e por isso que não podem ser inventadas variações linguísticas do nada. Elas surgem de maneira natural, e a partir desse movimento de construção, de evolução da língua, vão surgindo outras variações linguísticas, e sim a língua vai se construindo. De tempos em tempos, algumas dessas variações linguísticas que fogem da norma gramatical padrão acabam sendo absorvidas por essa gramática normativa, mas nem todas. Por exemplo, o nós e o agente. Antigamente, o agente não era tão aceito nas gramáticas normativas, ele era considerado um desvio do padrão, só o nós era considerado. Mas, a partir de uns tempos pra cá, as gramáticas normativas vêm acrescentando um adendo, vêm acrescentando um anexo, que é o agente. E que o agente a gente
conjuga os verbos não na segunda pessoa do plural, a gente vamos, e sim na terceira pessoa do singular, a gente vai. E elas consideram isso. São movimentos que acontecem na língua e que são naturais. Outro exemplo clássico que eu já falei aqui no vídeo anterior é o do vossa mercê, que depois virou vós mercê e por fim virou você. E hoje em dia o você eu aceito gramaticalmente correto. Então a gramática normativa ela não é tão rápida para aceitar esses movimentos, mas ela vai agregando eles com o tempo. Dessa forma, por preconceito e por desinformação, talvez, muitas pessoas acabam fazendo piada, zoando ou excluindo pessoas que não falam de acordo com a gramática padrão, com a gramática normativa, sendo que essas outras falares têm sua lógica interna e acontece por motivo. O que a gente deve entender é que como nós falamos, não é simplesmente por acaso, não é simplesmente por falta de atenção nossa. O jeito que nós falamos, ele carrega toda a nossa história de vida, carrega onde a gente nasceu, como a gente cresceu, onde a gente estudou, que tipo de educação a gente recebeu, as pessoas que a gente conviveu, de que comunidade a gente veio, e tudo isso tá carregado no jeito que a gente fala. Por isso que o pessoal do Sul fala diferente do pessoal do Nordeste, e o pessoal do Rio de Janeiro fala diferente do pessoal de São Paulo. Porque o tipo de imigrantes que chegaram naquela região foi diferente, o tipo de desenvolvimento cultural que aconteceu no decorrer de todos esses anos foi diferente. E isso, claro, fez a língua se transformar, fez a língua se modificar, o que deu vários jeitos diferentes de falar o português brasileiro. E muitas pessoas gostam de dizer, porque aqui em São Paulo que nós falamos certo, aqui em Curitiba que a gente fala certo, aqui no Paraná a gente fala certo, porque a gente pronuncia bem o E no final das palavras. Só que não existe certo ou errado nesse sentido, existe apenas o diferente. A função principal da linguagem é comunicar, e se a comunicação está sendo feita de uma maneira eficaz, então ela está cumprindo o seu objetivo. Se as pessoas estão se entendendo dentro daquele ambiente, ela está cumprindo o seu objetivo. Isso nos leva também a outra questão. Mas tem ambientes que eu tenho que falar de uma certa maneira, senão não vou ser entendido, vou ser entendido de outra maneira. Como, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu não vou falar igual eu falo com meus amigos, eu não vou falar igual eu falo com a minha família, eu vou falar de maneira mais formal. Aqui eu posso dizer que nós mesmos variamos o jeito que a gente fala de acordo com o ambiente. A gente costuma usar a roupa a gente costuma usar as palavras, a forma da gente se comunicar como uma roupa. E em determinadas ocasiões a gente usa uma roupa mais formal. Em determinadas ocasiões a gente usa uma roupa mais informal. E a mesma coisa com a linguagem. E esse é outro campo totalmente diferente da variação linguística. Nós podemos dizer que a variação linguística acontece de 3 maneiras distintas. De acordo com a região do falante. Ou seja, de acordo com o lugar onde você nasceu, você vai falar de um jeito diferente. Se você nasceu no Nordeste do Brasil, você vai falar, obviamente, diferente de alguém que nasceu no Sul. E esse é um dos primeiros fatores que podem ocasionar uma variação linguística. O segundo é a educação que você recebeu. Se você estudou numa escola pública, provavelmente você vai falar de uma maneira diferente que alguém que estudou numa escola de elite da cidade, uma escola particular de elite. Você vai aprender a conversar diferente, você vai ter leituras diferentes, você vai falar diferente. E outra coisa que ocasiona a variação linguística é situação, todos os outros fatores que envolvem essa situação. O lugar onde nós estamos vai fazer com que nós variemos o jeito de falar. As pessoas com quem estamos conversando, ou seja, o interlocutor vai mudar o jeito que a gente fala. A nossa idade vai mudar como nós falamos. Jovens falam diferentes de pessoas mais velhas. Nosso gênero, nosso grupo social, tudo isso vai modificar o jeito que a gente fala. Um gamer, por exemplo, vai falar diferente de uma pessoa que não joga jogos de computador. Um membro da comunidade LGBT vai falar de uma maneira diferente do que um membro da igreja evangélica, por exemplo. Porque cada ambiente desses você vai articular a tua fala de uma maneira diferente. E isso está relacionado também com um vídeo que eu falei sobre identidades. Nosso jeito de falar, nossa linguagem, está intimamente ligado com a nossa identidade. Isso a gente vai falar de maneiras incrivelmente diferentes e da mesma forma que a gente vai expressar nossa identidade de maneira incrivelmente diferente de acordo com a situação. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, por favor, apoiem o produtor independente de vídeos pro YouTube. Compartilhem esse vídeo, divulguem o meu canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui, por favor, que eu amo fazer isso e eu quero trazer mais vídeos interessantes para vocês.
Em resumo, é isso. Deixe aqui nos comentários qual é o teu sotaque favorito do Brasil. E deixe também nos comentários se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, falando mais dos tipos de variação linguística de acordo com a gramática, com a sintaxe, aspectos fonéticos, enfim. Eu posso falar sobre isso pra vocês. Tchauzinho e até mais.